Lucas capítulo 16, versículo 19. Enquanto você procura, eu quero externar meu agradecimento a Deus por essa grandiosa oportunidade que é nos concedido mais uma vez de podermos juntos aprender mais um pouquinho da palavra do Senhor. E eu quero pedir que você atente, que você dobre a sua atenção para entender aquilo que Deus tem para nós ainda nessa noite. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Lucas capítulo 16, versículo 19. Quem achou, diga glória a Deus. Glória a Deus. Glórias a Deus. Vamos ler. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. E aconteceu que morreu o mendigo e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Só até aqui. Curva a sua cabeça por um segundo. Senhor nosso Deus, nós queremos te pedir que o Senhor, pela tua infinita e grande misericórdia, possa nos continuar falando, Senhor Deus, nesse momento, através da tua palavra, que todos nós que aqui chegamos possamos sair alimentados por ela, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Pode se assentar. Meus irmãos, eu quero alguns minutos da sua atenção para abordar um assunto, um tema que tem sido quase extinto dos nossos púlpitos. Um assunto de extrema importância que hoje quase não se vê mensagens que trazem esse tema. Porque hoje os nossos púlpitos estão recheados de mensagens egocêntricas, que são justamente para o homem, para agradar as pessoas, e não o alimento que as pessoas precisam ter. Para a gente entender esse texto, é necessário nós olharmos todo o seu contexto. Primeiramente, que esse texto nos apresenta dois personagens, e esses personagens são o tema central aqui de toda essa história. O primeiro personagem que nos é apresentado logo no versículo 19 é o rico, cuja Bíblia não fala o seu nome, mas fala a sua posição social. Era um homem rico, era um homem que tinha um grande poder aquisitivo monetário. Então a Bíblia não menciona o seu nome, mas a Bíblia fala que este homem era um homem rico. Segundo, ainda no versículo 19, acompanhe comigo, diz que este mesmo homem rico vestia-se de púrpura. Esse tecido era um tecido raro, era um tecido que era usado somente pelas classes mais ricas da época. Então esse tecido representava muito bem a pessoa que era este rico. Ele estava dizendo: eu sou rico, eu pertenço a uma classe elevada. As suas vestes falavam disso. Então ele vestia-se de púrpura. Aí no versículo 19 fala sobre isso. A parte B do versículo, acompanhe comigo, versículo 19, e dizia: e vivia todos os dias regaladamente. O que é viver regaladamente? Significa que ele vivia todos os dias para os seus deleites.
todos os dias para os seus prazeres, porque com o poder que ele tinha, com o dinheiro que ele tinha, ele poderia ter todos os seus deleites, ele poderia ter todos os seus prazeres. Então ele vivia continuamente nos seus deleites. Tudo aquilo que a sua carne pedia, tudo aquilo que ele queria fazer, era o que ele fazia, porque ele tinha poder para isso. Então o versículo diz que ele vivia regaladamente, e ainda no versículo 19, ele vivia regalada e esplendidamente. O que é viver esplendidamente? Ele vivia uma vida luxuosa, ele vivia uma vida de ostentação, começando pelas suas vestes, segundo, começando pela sua mansão, pelos seus bens. Tudo que ele possuía era uma vida de luxo, e mais do que luxo, uma ostentação. Ter muito mais do que eu preciso, luxar muito mais do que eu preciso. Essa é as características que o versículo 19 nos mostra do primeiro personagem, que é o rico. E quem esse rico servia? Olhe para cá, preste atenção. Se ele vivia uma vida de luxo, quem era o Deus desse rico? O seu Deus, é claro e evidente, o seu Deus era Mamon. O seu Deus era o dinheiro. O seu Deus era tudo aquilo que ele tinha e continha. Então nós entendemos que este rico não vivia para a glória de Deus, ele vivia para os seus prazeres, para o seu poder aquisitivo. O seu Deus então é Mamon. Este é o nosso primeiro personagem. Qual é o segundo personagem? Acompanhe comigo o versículo 20. O segundo personagem é o mendigo, que a Bíblia menciona que o seu nome é Lázaro. A posição social, em contraste à posição social do rico, ele era um mendigo, ou seja, ele não tinha nenhum poder aquisitivo, ele não tinha um trabalho, ele não vivia como as demais pessoas. O que ele fazia era pedir, era um pedinte de esmolas, ele dependia de outras pessoas. Então logo entendemos que a sua posição social era mendigo. Versículo 20 também nos traz algo muito interessante. Aonde esse mendigo morava? O rico morava na sua mais bela mansão luxuosa. E aonde morava Lázaro? Versículo 20, ele jazia. O que significa a palavra jazia? Morar. Então ele jazia, ele morava na porta do rico. Ele morava do lado de fora, na porta, na rua, na porta daquele rico. E como que era? O que a Bíblia fala também sobre o estado de saúde daquele certo mendigo chamado Lázaro? A Bíblia também menciona, aí nos próximos versículos, no mesmo versículo fala que ele estava cheio de chagas. Chagas aqui refere-se a feridas abertas. O seu corpo estava tomado de feridas abertas, e a palavra nos diz também, no versículo 21, a parte B, que os cães vinham lamber as chagas, as feridas abertas desse mendigo. E o que o versículo 20 também nos fala é que este mendigo morava na porta do rico, e ele desejava
comer do resto, do lixo que saía da mesa do rico. Ele desejava, de alguma forma, provar das migalhas. Quando fala de migalhas, é o lixo, o resto da comida do rico. E quando fala de desejar, é porque nem o resto da comida o rico oferecia para o pobre mendigo Lázaro. Lázaro estava todos os dias ali clamando, já que o rico vivia uma vida poderosa, já que ele vivia uma vida luxuosa, então por que não dar pelo menos o resto da comida para Lázaro? Mas nem isso Lázaro obtinha do rico. É isso que o texto está nos passando, é esse contexto que nós devemos entender. Aquele luxuoso que se importava somente consigo mesmo, e o pobre Lázaro, que desejava se alimentar do resto da comida do rico, e nem isso mesmo ele tinha. Em contraste ao rico, Lázaro servia a Deus, Lázaro temia a Deus. A sua posição social, o seu estado, não fazia com que ele se tornasse um incrédulo. Ele poderia muito bem dizer: Deus, por quê? Se eu te sirvo, por que eu estou dessa forma? Por que eu vivo desse jeito? Mas o seu estado não definia ou não alterava a sua fé. A sua fé em Deus continuava sendo a mesma. O que o texto vai enfatizar no próximo versículo, versículo de número 22, vamos ler aí. Aconteceu que morreu o mendigo e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. O texto faz questão de enfatizar um tema aqui. E qual é esse tema que o texto faz questão de enfatizar? Esse tema se chama morte. A primeira morte que nós vemos aqui, não é essa morte aqui do versículo 22 que nós vemos, mas é o primeiro tipo de morte que nós vemos aqui no texto relacionado, é justamente no versículo 19, quando conta a respeito do rico. E sobre isso eu quero aqui citar 3 tipos de morte. O primeiro tipo de morte é a morte espiritual. E o versículo 19 fala sobre isso. O homem rico, que vivia uma vida luxuosa, se vestindo das melhores coisas, este homem estava morto espiritualmente. A morte espiritual se abrange também às pessoas que não conhecem a Deus. E o conhecer aqui é o sentido de não servir a Deus. As pessoas que não conhecem a verdade, as pessoas que estão no mundo, essas pessoas estão mortas espiritualmente. Todas essas pessoas. É por isso que é tão difícil se evangelizar. É por isso que há uma repulsa tão grande ao evangelho, porque a Bíblia diz que o homem natural não pode compreender as coisas espirituais, porque estão mortos em seus pecados. Eu quero que o irmão coloque para mim Efésios capítulo 2, versículo 1. Efésios capítulo 2, versículo 1. Vamos ler. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e em pecados. Aqui está falando sobre a morte espiritual que nós todos já passamos antes de conhecer o evangelho. Essas pessoas que estão lá fora estão mortas espiritualmente falando, pois não discernem as coisas de Deus.
elas não compreendem as coisas de Deus, por isso estão mortas espiritualmente. Só que a morte espiritual, ela abrange vários aspectos. Qual é o remédio para que essas pessoas possam ser vivas? A única coisa que pode trazer vida para essas pessoas que estão lá fora, mortas espiritualmente, é a palavra de Deus. Somente a palavra tem o poder de trazer alguém à vida. Somente a palavra pode fazer com que essas pessoas que estão mortas lá no mundo em seus pecados possam ser ressuscitadas, possam nascer de novo. É por isso que a palavra diz: e conhecereis a verdade e ela vos libertará. Glória a Deus. Mas a morte espiritual não é só para os ímpios, não é só para os incrédulos. A morte espiritual também atinge muitos crentes. Vamos ler comigo em Apocalipse, capítulo 3, versículo 1. Pode pular para mim? Apocalipse capítulo 3, versículo 1. E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas: conheço as tuas obras, que tens fama, que tens nome de que vives, porém estás morto. Jesus está falando para uma igreja de Sardes, uma igreja que aparentemente era avivada. Jesus disse assim: olha, eu conheço as suas obras, você tem nome que vive, você tem aparência que vive, mas você está morto. De que Jesus está falando aqui? De morte espiritual. A morte espiritual também atinge muitas pessoas. A morte espiritual tem alcançado muitos crentes dentro da igreja. Mas pastor, o que pode gerar morte espiritual em alguém? Eu vou citar para você o que pode gerar. Primeiro, se chama pecado. Pastor, defina pecado. Pecado é a transgressão da lei de Deus. Todas as vezes que eu peco, eu estou transgredindo a lei de Deus. Mas pastor, isso não é contraditório? Afinal de contas, todos nós somos pecadores. Sim, irmãos, todos nós pecamos todos os dias, mas estamos falando aqui da prática contínua do pecado. Aqueles que vivem uma vida de pecado, aqueles que pecam naturalmente, estão mortos espiritualmente, porque o pecado gera morte espiritual. Pecado gera morte espiritual. Segundo, o que pode gerar morte espiritual? Deixar de ter a oração como prática. Quando o crente começa a deixar de orar, quando o crente não ora nadinha, isso significa que ele está morto espiritualmente. Quem está morto espiritualmente não quer ter contato com Deus. Quem está morto espiritualmente não consegue passar um minuto sequer na presença de Deus em oração. Quem está morto espiritualmente não consegue ter um diálogo como amigo com Deus. Não tem prazer em orar porque está morto espiritualmente. Sabe o que acontece com a oração? Ela se torna uma oração decorada. Todos os dias é a mesma coisa. Sabe como aquelas religiões fazem? É que muitas pessoas fazem. O não falar com Deus, ou não conversar com Deus,
quer dizer que alguém já está morto espiritualmente e não sabe. A oração é um diálogo íntimo com o Senhor. Deus tem milhares de formas de falar conosco, mas nós só temos uma forma de falar com Ele, e isso se chama oração. A oração, a falta de oração pode causar morte espiritual. O que pode também causar morte espiritual? Deixar de ler as Escrituras. Quando o crente não ora, quando ele não ler a palavra de Deus, significa que este está morto espiritualmente. Onde está a sua Bíblia agora, irmão? Que valor ela tem para você? Que tipo de conhecimento você tem da Bíblia? Imagina só comigo, um dia você chega lá no céu, e quando você chega no céu e Deus procura o seu nome lá no livro da vida, e Deus vai dizer: infelizmente o seu nome não está aqui. E você vai dizer: mas Senhor, eu te servi todos os dias. E Deus disse: não, mas você nunca leu, você nunca buscou compreender a minha palavra. Imagine isso. Enquanto existem tantos países como a Coreia do Norte, onde é estritamente proibido ler-se a Bíblia, onde se alguém se escrever um versículo na palma da Bíblia é escravizado por 10 anos. Aqui no Brasil, a liberdade, o que nós fazemos? Não buscamos ler a palavra. Quando se pede a prática da leitura da palavra, significa que esta pessoa está à beira da morte espiritual. Quais são os sintomas da morte espiritual na vida de um crente? Primeiro, buscar mais as coisas materiais do que as espirituais. Já observou que estamos vivendo uma era em que as pessoas estão vindo para a igreja por causa das bênçãos, por causa dos milagres, onde as igrejas estão abarrotadas de pessoas que buscam os milagres, as bênçãos, a prosperidade, mas as coisas espirituais estão ficando de lado. Não se busca mais os dons espirituais, não se busca mais ter intimidade com o Espírito Santo, não se busca mais viver uma vida em santidade, em uma vida regenerada, porque as pessoas estão buscando os bens materiais. Qual é o sintoma que eu estou morto espiritualmente, pastor? Quando eu perco o temor. O que é temor? Respeito. Primeiro, respeitar a casa de Deus. Você já viu lá fora? Quando você se dirige ao fórum, né? Você tem que ir com a veste adequada. Você tem que falar com o juiz, com pronome de tratamento excelentíssimo, reverendo. E na igreja a pessoa quer vir de qualquer forma. Na igreja a pessoa quer passar o culto todo mexendo no WhatsApp, no Facebook. Na igreja a pessoa quer ter o direito de fazer todas essas coisas, porque se perde o temor à casa de Deus. E a palavra diz: guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. Você não veio à casa do seu amigo, meu irmão, você não veio a um clube social, você veio à casa de Deus. Então deve-se ter respeito ao santuário do Senhor. Perde-se o temor quando eu já peco naturalmente. Existe uma moda que diz aí: não tem nada a ver, né? Mas não tem nada a ver, a igreja mudou, se modernizou, não tem nada a ver, pastor, não tem nada a ver. Vou fazer isso porque não tem nada a ver. O tem nada a ver significa que eu perdi o temor nas Escrituras. A teologia pode mudar, a igreja pode se modernizar, mas para Deus pecado vai continuar sendo pecado. Essa é uma verdade absoluta que nunca mudará. Para Deus pecado continuará sendo pecado. Irmãos, eu citei aqui o que pode gerar morte espiritual, quais os sintomas. Agora você pode se analisar se você não está enquadrado em nenhum disso aqui.
Se você por acaso já não morreu espiritualmente, não sabe. A verdade é que a morte espiritual tem atingido muitas pessoas que se tornaram capas vazias dentro da igreja. São religiosos. O que é ser religioso? Eu sigo uma regra doutrinária, eu obedeço a doutrina da igreja, eu obedeço aos cultos da igreja, eu compareço em todos, eu estou obedecendo só a doutrina, o dogma, mas eu não faço aquilo por prazer, não é por gostar, não é por amar, mas porque eu tenho que fazer. Isso é sintoma do religioso, isso é sintoma de quem já morreu espiritualmente. Mas o texto não para por aí. O versículo 22 vai falar que morreu o mendigo, morreu também o rico. Aqui vai falar sobre o segundo tipo de morte, e eu quero falar sobre ele agora. O segundo tipo de morte é a morte física, é a morte natural. A morte física ou a morte natural, ela vai atingir todas as pessoas, independente de religião. Até mesmo os faraós que se consideravam deuses imortais também morreram. A morte vai atingir todas as pessoas. Nós estamos aqui, mas um dia nós vamos morrer. Isso é evidente. O que é a morte do ponto de vista bíblico? A palavra morte do ponto de vista bíblico significa separação. Separação de quê? No momento em que eu morro, o que acontece? Há uma separação do meu corpo, da minha alma e do meu espírito. O meu corpo, ele é direcionado ao pó da terra. O meu espírito volta para Deus e a minha alma vai para julgamento eterno. O que é eterno em mim? A minha alma. Nós entendemos que a morte física, ela vai fechar as últimas oportunidades que Deus nos dá. Você só tem oportunidade de mudança, você só pode mudar, você só pode se arrepender dos seus pecados enquanto você está vivo, porque a partir do momento em que a morte física chegar, não há mais chances de arrependimento, não há mais chance. Eu quero que o irmão coloque para mim em Hebreus capítulo 9, versículo 27. A morte física é o final das oportunidades que Deus nos dá. Vamos ler. E como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. A morte vai chegar para todos, mas a pergunta que eu faço aqui antes de avançar, meu irmão, preste atenção: você está preparado para morrer? Observe o que o texto diz. Morreu o rico, morreu o mendigo. Enquanto o Lázaro foi levado para o seio de Abraão, que representa aqui o céu, o paraíso, a Bíblia diz que o rico foi levado ao inferno. Isso acontece naturalmente. Se nós morrermos agora, nós temos dois destinos certos: o céu ou o inferno. Depois da morte segue-se o juízo. Você, meu irmão, está preparado para passar pela morte? Se acontecesse agora, ou você pensa que a morte só atinge os ímpios? Se acontecesse um infarto fulminante, uma crise, um assalto,
um assassinato, um homicídio, um acidente ou qualquer outra circunstância que acontecesse com você nesse exato momento, você está preparado para morrer? Você está preparado para encontrar a morte? Alguns anos atrás, eu passei pela morte espiritual, há muitos anos atrás. Eu quero contar isso aqui para mim encaminhar para encerrar. E eu dei preferência ao meu trabalho e comecei a deixar as coisas de Deus em segundo plano. Não me interessava mais estar todos os dias no culto, afinal de contas não precisa disso, né? Estar todos os dias no culto, eu vou quando eu quiser. Eu preciso trabalhar, então eu tenho que fazer as minhas coisas. Eu tenho preferência no trabalho. Só que quando você deixa de buscar as coisas de Deus, quando você deixa de congregar, a morte espiritual é certa. Isso aconteceu na minha vida. Aí um belo dia, quando eu saía do trabalho, lá onde eu morava, na cidade onde eu morava, eram umas 8:30 da noite mais ou menos, e quando eu ia atravessando a rua, estava de bicicleta, eu não notei, mas vinha uma ambulância em alta velocidade. Aquela ambulância freou em cima de mim. Por um segundo eu vi a morte. Eu encostei a bicicleta do lado e fiquei refletindo naquilo. Tudo poderia ter acabado ali. E quando eu pensava, assustado ainda de ter escapado por um segundo, o Espírito Santo falou ao meu coração: você não está preparado para morrer. Pois se você morresse agora, você não estaria comigo. Você está preparado para a morte, irmãos? A Bíblia diz que eles foram levados para os lugares. E olha o que é que aconteceu ali. Versículo 23, acompanhe comigo. E no Hades, aonde é o Hades? O inferno. E no inferno o rico ergueu os olhos e, estando em tormentos, viu de longe Abraão e Lázaro no seu seio. O rico foi parar no lugar em que ele mais desacreditava, que era o inferno. Para as pessoas que adoram a si mesmas, para as pessoas que adoram o seu dinheiro, para elas o inferno não existe. As pessoas hoje não acreditam no inferno, não acreditam que o inferno seja real. E agora onde o rico foi parar? No inferno. Quando ele olhou para longe, ele viu, versículo de número 24, clamando, disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Qual é o objeto, o elemento de tortura no inferno aqui? Fogo. O fogo que nunca se apaga, o fogo que nunca se extingue. E o rico estava atormentado em chamas, querendo só uma gota de água sequer para refrescar a sua língua. Isso acontece logo após a morte física. Versículo 25: disse, porém, Abraão: filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente os males. Agora este está consolado e tu está atormentado. Meu irmão, entenda algo importante que esse versículo diz. Não interessa se você vai viver uma vida próspera ou não, não interessa se você vai ser rico ou não, o que importa é que no final você seja consolado como Lázaro foi. O que importa é que no final você alcance o reino celestial como este Lázaro foi. Porque afinal de contas, todo o ouro, toda a riqueza luxuosa do rico não foi capaz de comprar a sua salvação.
Versículo 26, e Abraão disse: e também está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que nós não podemos passar para aí, nem vocês podem passar para cá. Versículo 27, disse mais o rico: rogo-te, pois, ó pai, que o mandes à casa dos meu pai, porque eu tenho 5 irmãos, para que Lázaro dê testemunho, a fim de que não venham para esse lugar de tormentos. Sabe de quem o rico lembrou agora? Da sua família. Enquanto ele vivia na sua vida luxuosa, o único que importava era ele mesmo. Ele não estava nem aí para ninguém. Agora ele pede um favor para Abraão: Abraão, permita que Lázaro volte, que ele ressuscite e que ele vá até os meus 5 irmãos, para que eles agora acreditem que o inferno é real, porque os meus irmãos também não acreditam que existe o inferno. Mas agora, como eu estou em tormento, e se Lázaro ressuscitar, ele vai poder dar testemunho que o inferno é real. Pai Abraão, envia Lázaro. Sabe o que foi que Abraão disse? Versículo 29, eles têm Moisés e os profetas, ouça-nos. O que isso quer dizer? Eles têm os pregadores, eles têm aqueles que estão dizendo assim: ei, arrependa-se porque o inferno é real, arrependa-se porque o dia do juízo irá chegar, arrependa-se porque o rei está voltando, arrependa-se porque está próximo o reino de Deus. Isso significa ser Moisés e os profetas. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Podemos entender também que o rico não deu crédito a essa pregação de Moisés e os profetas, assim como muitas pessoas talvez estão achando nessa noite: ah, mas pastor, que palavra dura, eu não saí da minha casa para ouvir uma palavra como essa. Ah, pastor, eu não quero ouvir falar sobre morte, sobre inferno, não, eu quero ouvir falar sobre paz, sobre alegria, eu não me interesso com isso. Não gostei desse culto, não foi para mim. Será, irmãos, que o que é mais valioso é você sair daqui rindo, saltitando talvez por uma piada contada no púlpito, ou você sair daqui um crente salvo em Jesus Cristo? O inferno não é nessa terra, o inferno é real, e Deus não criou o inferno para os seus servos. Entenda uma coisa: Deus não é mau, Deus é Pai, e Ele não criou o inferno para que nós fôssemos para lá. Na verdade, não é Deus quem decide isso, não é Deus que diz: você vai para o inferno e você vai para o céu. Quem decide isso somos nós. A escolha de ir para o céu e para o inferno, ela é sua. Mas essa escolha só pode ser feita antes que a morte natural te alcance. Deixa eu te falar uma coisa: infelizmente você não sabe quando ela vai chegar. A morte pode vir a qualquer instante, é imprevisível, não tem como marcar o dia, porque se eu soubesse, imagine se eu soubesse o dia que eu fosse morrer. Daqui 2 dias, você seria a pessoa mais abençoada da terra. Você ajudaria o pobre, o necessitado, você se consagraria, você buscaria, você evangelizaria, porque você sabia que estava próximo de ir para o céu. Mas infelizmente nós não sabemos que dia isso vai nos chegar. Não sabemos. E disse, versículo 30, e disse ele: não, pai Abraão, se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão disse: se não houve os pregadores, Moisés e os profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Aqui está falando sobre o terceiro tipo de morte e o caminho para o final. Se chama morte eterna. Mesmo depois que alguns forem encaminhados para o céu e outros para o paraíso, haverá ainda 2 julgamentos. Primeiro será o tribunal de Cristo. Está na segunda epístola
de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Se você puder colocar para mim. O primeiro julgamento depois da morte será o tribunal de Cristo. 2 Coríntios 5, 10. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. O que é o tribunal de Cristo? É o julgamento da igreja. E nesse julgamento aqui, conforme muitos estudiosos, ele não é um julgamento condenatório, mas ele é um julgamento para entregar o galardão, a recompensa, o prêmio. Esses que forem para o tribunal de Cristo, eles só vão para ali para receber o seu galardão. Eles já estão salvos. Mas existe um segundo tipo de julgamento, e esse vai ser o pior de todos. Abra comigo Apocalipse capítulo 20, versículo 11. Vamos ler. Esse julgamento se chama o julgamento do trono branco. Apocalipse 20, versículo 11. E vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Pode avançar. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriu-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida, e os outros mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Versículo 13. E deu mal aos mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados, cada um segundo a sua obra. Nesse julgamento aqui, irmãos, imagine quantas centenas de milhares de pessoas vão estar aqui. E quando as pessoas estarem diante do trono branco, imagine você que nunca acreditou em Deus, alguém que diz, mas não acredito em Deus porque Deus não existe. Essa pessoa um dia vai estar diante do Deus que ele desacreditou. Imagine uma pessoa que desacreditou em uma doutrina, em uma palavra, em uma regra, porque disse que Deus não se importa com isso. Essa pessoa vai ser julgada por isso. Vão estar diante do trono, e Deus vai abrir os livros, o livro das obras, e Deus vai ver tudo que você fez na terra. Depois Deus abrirá o livro da vida. Somente aqueles que estiverem o seu nome escritos no livro da vida serão salvos. Imagine quantas pessoas vão chorar e vão implorar: Deus, eu te peço mais uma chance. Deus, eu te peço mais uma oportunidade. Deus, agora eu compreendo. Imagina as pessoas que quando chegarem no trono branco vão dizer: Senhor, realmente o que eu fiz foi tão fútil, foi tão pequeno. Eu troquei a minha salvação por tantas coisas pequenas, eu fiz tantas coisas erradas, eu poderia ter mudado, mas agora eu prometo que eu vou mudar. Me dê mais uma chance, me dê mais uma oportunidade. Mas naquele momento o Deus de amor já não estará ali, mas sim o Deus de justiça. E Deus dirá: lembra-te que eu te dei tantas chances, está escrito aqui no meu livro. E Deus vai dizer: lembra naquele domingo, naquele dia em que eu usei alguém para te dizer que o inferno é real? Lembra-te que eu usei alguém para falar que o céu é real? Lembra-te que eu usei aquele servo para dizer para você se arrepender, e você simplesmente não deu crédito? As oportunidades já foram dadas. O que Deus vai falar? Apartai-vos de mim para o fogo
Esse lugar aqui, irmãos, já não é mais o inferno, mas sim o lago de fogo. E a Bíblia diz que todos aqueles que foram julgados serão lançados no lago de fogo, assim como Satanás, seus demônios e a morte. Todos serão lançados no lago de fogo. Quanto tempo durará a sentença do lago de fogo? Durará pelo resto da eternidade. Não vai ser 10 anos, 20 anos, 100 anos, não 1 milhão de anos. O resto da eternidade no lago que arde com fogo e enxofre, aonde o elemento de tortura é o fogo, aonde a dor é insuportável, aonde não há um segundo de alívio para a dor, aonde as pessoas procurarão a morte, porém não a acharão. Esse é a morte eterna. Deus não criou o inferno ou o lago de fogo para você, meu irmão. Jesus disse para você: eu vou preparar um lugar para que aonde eu esteja, vocês estejam comigo. Eu vou, mas eu voltarei para buscar vocês para mim. Vocês são meus filhos. Mas infelizmente essa escolha quem vai fazer é você. Deus não pode te forçar a servi-lo. Deus não é dessa forma. Deus não é um Deus cruel, um ditador que força você a servi-lo. Deus apenas diz: venha, siga-me. Fica de pé. Que escolha você vai fazer nesse momento? E se a morte chegar, irmãos, você está preparado para encontrar? Esses 3 tipos de morte aqui relatados nesse texto, ela nos serve como exemplo para nós. Vamos nos preparar, porque mesmo que o Senhor não volte por esses dias, pode acontecer que nós morramos. E aí, o que vai ser de nós? Que destino nossa alma terá depois que morrermos? Mais uma vez, Deus, pela sua infinita misericórdia, diz: venham, venham, vivam, estejam comigo. Deus deseja passar a eternidade com você, mas isso é você quem escolhe. Feche os seus olhos.